Meditações no Evangelho de Lucas, dia 15. A profetisa Ana e sua história. Lucas 2, 36 a 40. Aqui, os versículos apresentam-nos uma serva de Deus cujo nome não é mencionado em nenhum outro lugar do Novo Testamento. A história de Ana, como a de Simeão, foi narrada somente por Lucas. A sabedoria de Deus providenciou que uma mulher, assim como ocorrera com um homem, testificasse o fato de que o Messias havia nascido. Por intermédio de duas testemunhas, ficou demonstrado que a profecia de Malaquias se cumprira e que o anjo da aliança havia surgido repentinamente no templo. Notemos nesses versículos o caráter de uma mulher santa, antes do estabelecimento do Evangelho de Jesus. Os fatos narrados a respeito de Ana são poucos e simples, mas estão cheios de muita instrução. Ana foi uma mulher de caráter irrepreensível. Depois de uma vida de apenas 7 anos casada, passou seus dias como uma viúva solitária de 84 anos. As provações, desolações e tentações sofridas numa condição assim devem ter sido enormes, mas pela graça, Ana venceu todas elas. Ana corresponde à descrição feita por Paulo. Ela foi verdadeiramente viúva. Ana foi uma mulher que amou a casa de Deus. Não deixava o templo. Ela o considerava o lugar onde o Senhor habitava de forma especial e em direção ao qual todo judeu piedoso disperso em terras estrangeiras, à semelhança de Daniel, deleitava-se em dirigir suas orações. Mais perto de Deus, mais perto de Deus. Esse era o anseio de seu coração. E ela sentia que não poderia estar mais perto dele do que enquanto permanecia entre as paredes que guardavam a arca, o altar e o Santo dos Santos. Ela vivia as palavras de Davi: "A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor." Ana foi uma mulher que negou a si mesma em ampla medida. Servia a Deus noite e dia em jejuns e orações. Crucificava constantemente a carne e a mantinha subjugada por meio da abstenção voluntária, estando plenamente convicta em seu íntimo de que essa prática fazia bem à sua alma, não media esforços para exercê-la. Ana foi uma mulher de muita oração. Servia a Deus noite e dia com jejuns e orações. Mantinha-se em comunicação constante com Ele, seu melhor amigo, a respeito das coisas que diziam respeito à paz de sua alma. Nunca se cansava de lhe implorar pelos outros e, acima de tudo, pelo cumprimento de suas promessas messiânicas. Ana foi uma mulher que manteve boa comunhão com os demais crentes. Assim que viu Jesus, falava a respeito do menino aos seus conhecidos de Jerusalém, com quem certamente mantinha um relacionamento amigável. Havia um traço de união entre ela e todos os que mantinham a mesma esperança. Eram servos do mesmo mestre e peregrinos que rumavam para o mesmo lugar. Ana recebeu uma rica recompensa por toda a sua diligência no trabalho de Deus. Antes mesmo de deixar esse mundo, foi-lhe permitido ver aquele que havia tanto tempo fora prometido e por cuja vinda ela tanto havia orado. Finalmente, sua fé transformou-se num fato visível e sua esperança numa certeza. A alegria desfrutada por essa mulher santa deve ter sido realmente indizível e cheia de glória. Seria bom que todas as mulheres crentes considerassem o caráter de Ana e aprendessem com ele. Os tempos, sem dúvida, mudaram profundamente. Os compromissos sociais dos crentes são muito diferentes daqueles dos judeus piedosos de Jerusalém. Nem todas as irmãs são colocadas por Deus na mesma condição de viúvas. Mesmo assim, depois de considerarmos todas as diferenças, permanece muita coisa na história da vida de Ana que vale a pena imitar. Quando lemos sobre sua firmeza, santidade, vida de oração e autonegação, não podemos deixar de desejar que muitas das filhas da igreja cristã se esforcem para parecer como ela. Em segundo lugar, observemos nessa passagem a descrição feita dos santos que viviam em Jerusalém na época do nascimento de Jesus. Eram pessoas que esperavam a redenção. A fé, como veremos sempre, é a marca universal do caráter dos eleitos de Deus. Os homens e mulheres aqui descritos, habitando numa cidade em que imperava o mal, andavam pela fé e não pela visão. Não se deixavam levar pela maré de mundanismo, formalidade e justiça própria que os cercava. Não estavam infectados pelas esperanças carnais nutridas pela maioria dos judeus, de um Messias meramente político.
viviam a fé professada pelos patriarcas e profetas, os quais criam que o Redentor traria santidade e retidão, e cuja vitória maior seria sobre o pecado e o diabo. Era por um Redentor, assim que esperavam pacientemente, e ansiavam por essa vitória com todas as suas forças. Aprendamos com essa gente boa, pois, se eles, com tão pouca ajuda e tanto desencorajamento, viveram uma vida de fé, quanto mais nós devemos vivê-la, tendo a Bíblia e o Evangelho completo. Esforcemo-nos, como eles, para andar pela fé, olhando sempre para frente. A segunda vinda de Jesus ainda ocorrerá. A redenção completa desta terra do pecado, de Satanás e da maldição ainda acontecerá. Deixemos bem claro, por meio de nossa vida e conduta, que estamos aguardando, ansiosos, por essa segunda vinda. Estejamos certos de que o cristianismo mais exemplar, também nestes nossos dias, consiste em esperar a redenção e amar a vinda do Senhor. Observemos, por fim, nessa passagem, que prova clara temos de que o Senhor Jesus foi verdadeiramente tanto homem como Deus. Lemos que José e Maria voltaram à sua cidade de Nazaré e crescia o menino e se fortalecia. Sem dúvida, há muita coisa profundamente misteriosa na pessoa do Senhor Jesus. De que forma a mesma pessoa podia ser, ao mesmo tempo, perfeitamente Deus e perfeitamente homem? Essa é uma questão que ultrapassa a nossa compreensão. Como, até onde e em que proporção ele exerceu aquela sabedoria divina que necessariamente possuía em seus primeiros anos de vida terrena, não temos como explicar. Trata-se de algo profundo demais e que não podemos alcançar. Há algo perfeitamente claro, ao qual faremos bem em nos apegar com firmeza. O Senhor participou de tudo que pertence à natureza humana, exceto o pecado. Como homem, foi criança e cresceu, deixando de ser bebê para se tornar menino. Cresceu, ano após ano, em força física e sabedoria, até atingir a idade adulta. Ele participou, no sentido mais completo possível, exceto quanto ao pecado, de todos os estágios pelos quais o corpo humano passa. Sua fragilidade ao nascer, os primeiros passos, o crescimento normal até chegar à maturidade. Saber isso deve satisfazer-nos. É inútil querer ir além. É muito importante sabê-lo claramente. O desejo de especular o que não foi revelado tem levado muitas pessoas a heresias loucas. Uma preciosa lição prática é ressaltada por essa verdade e não deve ser desprezada. O Senhor pode compreender perfeitamente os homens em cada estágio de sua existência, do berço à sepultura. Tem experiência do que é o temperamento de uma criança, de um menino e de um jovem. Já foi um deles, ocupou a posição deles, conhece seu coração. Nunca nos esqueçamos dessa verdade ao tratarmos com os jovens a respeito de sua alma. Com confiança, falemos a eles que, no céu, há alguém, à direita de Deus, que é a pessoa mais indicada para ser um amigo deles. Aquele que morreu na cruz também foi menino e tem interesse especial pelos meninos e meninas, bem como pelos adultos. Que Deus abençoe e até o próximo episódio.